Eu costumo falar para os meus alunos assim que desde o momento que a gente nasce, cresce, o processo de envelhecimento, ele vai nos acompanhar até o último dia das nossas vidas. Então, todos nós, em algum momento, vamos evoluir para a morte. Mas o que a medicina deseja hoje em dia? Não, a princípio, não é possível considerar uma sobrevida indeterminada, viver para sempre. O que se quer mesmo é prolongar ao máximo o nosso tempo de vida, desde que essa vida tenha qualidade. A aterosclerose, ou seja, o acúmulo do colesterol, ele vai acontecer em todos os indivíduos. A partir do nascimento, é um processo que acompanha o nosso envelhecimento. Mas o envelhecimento saudável, ou seja, envelhecer não é adoecer, num processo de envelhecimento saudável, você vai ter um processo de aterosclerose que não obstrui vasos importantes. Quando você tem a obstrução de um vaso que leva o sangue para o cérebro, a manifestação clínica disso é a morte de uma área do cérebro e o cérebro comanda todo o seu corpo e aí alguma área do seu corpo vai deixar de funcionar, de receber comandos daquelas células que morreram. Por exemplo, um derrame leva então à perda de força do braço, da perna, o desvio da boca, porque deixa de movimentar a musculatura da face também, incapacidade de fala ou de compreensão. O quadro clínico, ele vai depender muito de quais foram as células que morreram. Então, no caso do derrame, que lugar do cérebro que as células deixaram de receber nutrientes e qual era o papel delas ali naquela região, que estrutura do nosso corpo aqueles neurônios comandavam. Quando você pensa nas artérias coronárias, que são aquelas nutridoras do coração, a interrupção do fluxo de sangue numa coronária vai levar à morte de uma parte do coração. E o nome que a gente dá para isso é o infarto. E quando isso acontece em outros vasos sanguíneos, né, a gente vai ter os quadros de insuficiência arterial periférica, com dores nas pernas, para caminhar, formação de necrose, de gangrena, enfim. Trata-se do mesmo processo. Aterosclerose, envelhecimento da circulação arterial, principalmente, através do acúmulo de colesterol. Se você tiver um envelhecimento harmonioso, você vai ter uma pequena quantidade de colesterol sendo depositado nas suas artérias e isso vai te acompanhando ao longo da vida, mas não vai te causar nenhum impedimento para viver com qualidade. Se você tiver fatores genéticos e ambientais que tornem esse envelhecimento acelerado e desarmonioso, você vai ter então possibilidade de ter a obstrução de uma artéria com toda a repercussão que isso poderia levar naquele território que ela irriga.